diria que o ritmo é o combustível principal da minha musicalidade. As células matrizes da cultura de cada lugar, de cada povo, elas se desdobram pela comunicação. É uma sociedade humana cada vez mais conectada, que precisa disso, que precisa de vida cultural. Minha obra já se expande por aí, em todos os outros lugares. Essa semana, o Papo de Música está muito especial. Nós estamos comemorando a 100ª entrevista do canal. E claro que a gente preparou uma entrevista muito especial. Eu conversei com um dos mais importantes nomes da música brasileira. Brasileira só não. Ele certamente é um dos mais importantes nomes da música mundial. Gilberto Gil está com a gente no Papo de Música. Papo de Música. Papo de Música. Apresentação, eu, Fabiane Pereira. Gil, é um prazer conversar com você. Primeiro eu quero agradecer muito o seu tempo, agradecer a sua disponibilidade, dizer que eu estou um pouco mais nervosa do que o habitual, porque afinal de contas não é todo dia que a gente entrevista Gilberto Gil, mas eu espero que a entrevista siga calmamente. Eu queria te perguntar, começar te perguntando o seguinte: você causa catarse por onde você passa, né? Uma comoção. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi uma música sua, é a sensação que eu tive. E aí eu queria te perguntar, quais são as vozes, as pessoas que você escuta que despertam em você essas sensações de catarse, de comoção? Desde a infância, né? Muita gente foi aparecendo na minha vida, né, como grandes referências, grandes pontos assim de reunião de impressões interessantes. O primeiro deles foi Luiz Gonzaga, um grande representante de uma cultura, toda uma cultura de uma região, né, do Nordeste. E depois Dorival Caymmi e na sequência tanta gente, muitas cantoras importantes, Ângela Maria, Dalva de Oliveira. Logo em seguida vieram também as referências de fora, o pessoal do jazz, né, americano, o Miles Davis, o Thelonious Monk, e os grandes intérpretes americanos também, Frank Sinatra, e os grandes ídolos negros, né, modernizadores da música popular, Little Richard e Chuck Berry. Logo em seguida, vários grupos de rock, os Beatles, os Rolling Stones, né, o Bob Dylan, todo o mundo, né? Alguns artistas também espanhóis e franceses, Amália Rodrigues, portuguesa, enfim, todos eles tiveram, de alguma forma, essa capacidade de estabelecer essa relação vibrante, essa relação vibrátil, né, na minha mente, no meu coração, essa coisa de despertar emoções e deslumbramentos. E os colegas todos da minha própria geração, não é? Chico, Caetano, Elis Regina. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Ô Gil, muitos de nós, né, principalmente a minha geração de bem, achou que não era mais preciso defender a arte popular. A gente achou que a arte popular já tinha uma força tão grande que ela já era estabelecida, não precisava muito de defesa. Você é um artista que dedica a vida inteira ao exercício da arte popular. E aí eu queria te perguntar, nesse momento em que a arte popular muitas vezes precisa ser defendida, como é que a gente consegue essa defesa concreta, já que a arte é uma coisa que a gente não apalpa, que a gente sente, que a gente vivencia, mas não apalpa? Eu tenho a impressão que o melhor meio, o melhor instrumento para estabelecer essa defesa
essa salvaguarda, é a própria atividade artística, fazendo do exercício diário, permanente da própria música, da própria profissão, instrumentos dessa proteção. E, evidentemente, estabelecendo o cuidado com os que estão chegando, garantindo espaço para os que estão chegando, garantindo uma receptividade, se colocando nessa corrente, não é? Nessa corrente de transmissão permanente de uma geração para outra, de um tempo para o outro. Estabelecer esse jogo entre as coisas que já são e as coisas que vão ser. Acho que é um papel dos criadores, dos realizadores já estabelecidos, já estabilizados, enfim, a manter essa capacidade de preservar, por um lado, e de renovar por outro. De um lado esse carnaval e do outro a fome total. Ô Gil, saindo do macro e vindo para o micro, para o seu núcleo, existem famílias, filhos de artistas, que dão continuidade à carreira do pai, mas no seu caso é de uma dinastia, né? Até a neta, a Flora, já é uma artista nata. E aí, a Flor, perdão, a Flor é a esposa, a Flor. A avó dela que é a Flora. Sim, a Flor. E agora, enfim, José toca com você, Ben toca com você. E aí eu queria saber, esses afetos todos, como que você condensa isso na hora de subir ao palco, na hora de expressar a sua arte para as pessoas verem de que maneira que esses afetos todos são condensados? Antes de tudo, são pessoas próximas, estão ligadas pela corrente sanguínea, pertencem irremediavelmente ao meu meio, ao meu entorno, enfim, à minha aura, o que quer que seja. Quer dizer, todos estão ali, ao redor de mim, cresceram ao redor, viveram um ambiente musical no qual eu vivo, compartilharam essas vivências desde pequenos, desde de meninos. Além disso, tem toda a questão da minha capacidade mínima de consideração, de avaliação dos talentos deles. Quer dizer, nesse sentido, como orientá-los, né? Como encaminhá-los mais numa direção do que na outra, como desenvolver um que canta mais, outro que toca mais, outro que, enfim, trabalha mais nos bastidores. Enfim, Maria, por exemplo, minha filha, a irmã da Preta, ela gosta, ela canta mais bonito e tudo, mas ela nunca quis ir para frente do palco, ela nunca quis ir para o proscênio, ela sempre trabalhou, gosta de trabalhar nos bastidores, então ela opera ali na área administrativa, etc., ajudando a mim, aos irmãos, aos sobrinhos, a todo mundo, trabalha com Flora. Então, de uma certa forma, compartilha também todo esse universo artístico que a gente tem. E aí a Preta, e aí a Bela, e aí, enfim, todo mundo, mesmo os que não sobem ao palco comigo, estão ali envolvidos o tempo todo. Para mim é muito gratificante. E é relaxante também, porque eu vejo a sequência natural sendo dada. Não que eu necessitasse deles um pouco para isso, porque eu já tenho... Minha obra já se expande por aí, em todos os outros lugares, em tantas outras gentes e tudo mais. Mas é bonito ter os próximos, os mais próximos, ali também envolvidos nisso, né? Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Ô Gil, Ok é um disco, como você mesmo já disse, que reflete um momento da sua vida,
um momento onde você já está mais velho, já está mais maduro, já criou o disco aos 75 anos. E aí eu queria te perguntar, o que você, enquanto criador dessa obra tão ampla, identifica como a mesma coisa que desde o primeiro trabalho você identifica impresso em todos os trabalhos que você colocou no mundo? Um fio condutor de todos os discos da sua obra. O que você consegue identificar de semelhante em todos eles? Olha, é difícil você desdobrar o fio da sua própria meada, né? Quer dizer, puxar de dentro aquilo que é o fio principal, característico do seu novelo. Eu diria que é um entusiasmo extraordinário que eu tenho pela música desde pequeno, desde os 2, 3 anos de idade, quando eu dizia para minha mãe que eu queria ser musgueiro, e logo em seguida, aos 9, 10 anos de idade, comecei a minha formação, fui estudar acordeon, estimulado pela presença de Luiz Gonzaga, a qual já me referi, e tudo mais, e a chegada da bossa nova e as grandes novidades, eu aderindo ao violão, e sempre esse gosto, esse entusiasmo muito grande pela música, enfim, uma curiosidade muito grande pelas novidades, enfim, são características permanentes. E eu identifico, assim, no próprio armazém das minhas energias, uma coisa que é um entusiasmo muito grande pela dimensão rítmica, a riqueza rítmica extraordinária que a música brasileira tem e que se associa com outras dimensões rítmicas de músicas extraordinárias como a americana, como a centro-americana, a africana, etc. Eu diria que enfim, eu gosto da melodia, eu adoro as harmonias, mas eu diria que o ritmo é o combustível principal da minha da minha musicalidade. Mas as pessoas na sala de jantar, essas pessoas na sala de jantar. Gil, a primeira vez que eu entendi que música tinha mensagem foi ouvindo Refavela. Eu tinha 15 anos, eu sou de Volta Redonda, que é uma cidade no interior do Rio, e essa música tocou no rádio. Baby Blue Rock sobre a cabeça e o povo chocolate de mel. E músicas no rádio, a gente costuma achar que não tem mensagem, né? Essa era a impressão que eu tinha. E aí eu ouvi Refavela e fiquei com isso na cabeça. Eu me lembro de um verso, era Povo, Chocolate, Mel. Eu fiquei, o que é Povo, Chocolate, Mel? Eu fiquei com isso na cabeça e fui pesquisar. E aí eu comecei a entender que no Brasil a música educa, né? Aí eu gostaria de perguntar para você, com a sua vivência, primeiro se esse é um fenômeno brasileiro. Se isso acontece aqui pela diversidade, pela riqueza e pela situação sociocultural que a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso à leitura. E a segunda pergunta que eu queria fazer emendada, você tem uma frase que eu uso sempre que eu posso, que é: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. E aí eu queria te perguntar sobre a importância do rádio, desses meios de comunicação na educação, e se esse fenômeno de música educar é um fenômeno nosso, ou se isso acontece em outras partes do mundo. Começando por aí, eu acho que é um fenômeno da sociedade humana, toda ela, em qualquer lugar do mundo, porque nós estamos falando de criação e difusão de expressividade, de expressões musicais, literárias, e isso se dá no mundo inteiro. Eu tenho a impressão que o rádio, por exemplo, tem uma importância enorme, teve uma importância enorme, continua tendo, de uma certa forma, vai continuar adiante. O papel que o rádio teve em gerações
mais anteriores, a televisão e outros meios de comunicação, os já mais recentes, como internet e etc., também passam a ter, são auxiliares, são rádios desenvolvidos, rádios, enfim, com outros poderes que o rádio sozinho não tinha. Os elementos culturais, as células, as células matrizes da cultura de cada lugar, de cada povo, elas se desdobram pela comunicação, enfim, pela difusão. É uma sociedade humana cada vez mais conectada, que precisa disso, que precisa de vida cultural, que precisa de elementos simbólicos cada vez mais visíveis, mais nítidos, para expressar suas vidas, suas alegrias, suas tristezas, suas dificuldades, suas lutas, enfim, tudo isso. E no Brasil, os meios de comunicação têm tido um papel extraordinário e vão continuar tendo. Me lembrou o seu discurso de posse, quando você foi empossado ministro da Cultura, sobre a dimensão cidadã da agenda cultural. Você falando, me lembrou dessa expressão que você utilizou no discurso de posse. E quanto à frase que você pensou da música rap, né? O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. E cabe exatamente aos artistas, aos escritores, aos historiadores, enfim, a todos que promovem essa vida cultural, cabe a eles um pouco esse papel de levar até o povo aquilo que eles precisam, que muitas vezes ainda não souberam, mas que vão passar a saber a partir dessa comunicação que nós, os artistas e os criadores em geral da vida cultural fazem. É o seu caso, por exemplo, você nunca tinha ouvido aquela expressão, um povo chocolate e mel, que está lá num verso de uma canção, e de repente você ouviu aquilo, e aquilo lhe provocou, você foi ver o que poderia ser um povo chocolate e mel, o que essa expressão quer dizer? Por que chocolate e mel? Onde estão essas substâncias na formação de uma nação, na formação de um povo? Enfim, que tradução essa visão poética pode ter para o mundo real, para as relações reais entre as pessoas e tudo? E você foi lá, você foi estudar, como você mesma disse, isso provocou em você uma curiosidade, uma necessidade de saber, uma busca por conhecimento, e esse é o papel. O povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe, né? Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Palhinha! A gente está chegando ao finalzinho do nosso bate-papo e a gente tem um quadro que a gente costuma chamar de palhinha, mas eu não tenho coragem de pedir para você dar nenhuma palhinha. Então eu vou pedir para você só citar uma música, eu vou pedir para você citar 3 canções. Uma música que da sua obra que te remete ao tempo, a que você mais... porque a gente acha que é tempo rei, né? A gente já põe essa música na mente, mas aqui, na sua opinião, a que você de alguma maneira mais explanou ou você colocou as suas impressões sobre a passagem do tempo. Olha, assim de chofre, não, além de Tempo Rei, eu não me lembraria assim, de alguma que tivesse tão concentrado na sua letra e na sua melodia alguma coisa tão vibrante a respeito do tempo como Tempo Rei. Eu diria que Tempo Rei eu ficaria com ela, porque, enfim, esse conceito da
da duração, não é? O conceito da finitude, o conceito da transformação, essas coisas que são elementos produtores dessa dimensão que a gente chama tempo. Nessa música Tempo Rei, eu acho que, mais do que em qualquer outra, há uma concentração, uma convergência de consciência sobre isso, né? De especulação sobre isso. Então, eu citaria Tempo Rei mesmo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Uma música, Gil, que da sua obra, que você acha que você de alguma maneira expressou da melhor forma a sua espiritualidade? Essas são várias. Muitas também. Mas para ficar no próprio cerne da palavra, espiritualidade, eu citaria Retiros Espirituais, que é uma música que eu gosto muito. Nos meus retiros espirituais, não é? Como estar defronte de uma coisa e ficar. Você que é um homem tão à frente do seu tempo, ou que lê o seu tempo de uma maneira tão plena, qual música da sua obra você falaria sobre contemporaneidade? Tem várias também, desde a época do Lunique 9, ou do Cérebro Eletrônico, enfim, todas essas minhas canções que falam do desenvolvimento das técnicas, das tecnologias, enfim, a música Vitrines, que eu fiz quando estava na prisão, ou Parabólica Mará, que é mais recente, ou Máquina de Ritmo, que é de um disco mais recente, mas que fala disso, quer dizer, desse avanço, desse desdobramento permanente da ambição humana por conhecimentos mais amplos, mais vastos, mais universais, enfim. Eu cito escolho essa, Máquina de Ritmo. Nada além de um bom botão sob a leve pressão do polegar. Gil, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por essa troca, eu estou muito emocionada, muito obrigada. Fabiane, muito obrigado a você e todos que lhe acompanham no seu canal, e agora eu aqui com você também. Um beijo enorme, um abraço, querida. Sabe o que me lembrou? Eu em Volta Redonda, no Maverick do meu pai, ouvindo essa música, Refavela, e o meu pai falando assim, aumenta aí porque eu gosto, porque meu pai gostava de Gil. E eu aumentei, assim, ai, que música chata de velho, foi o que eu pensei na época. E aí falou essa palavra, esse povo, chocolate, mel, e eu fiquei com isso na cabeça e fui vendo, sabe, falava de asfalto, eu já queria morar no Rio, eu me lembro que asfalto e favela era uma coisa que aqui no Rio falava-se muito, Volta Redonda não tem muito isso. E aí eu fazendo a entrevista com ele, eu falei, eu não vou falar dessa parte que eu vou lembrar do meu pai, eu vou chorar tal, mas eu não aguentei, eu nem tinha posto no roteiro, mas eu não aguentei. O ambiente efervescente de uma cidade assim